Paz do Senhor, povo de Deus, mais aqui com mais um vídeo do canal Curiosidades da Bíblia. Nosso foco é enfatizar a palavra de Deus. Vamos tratar de um assunto muito importante, mais uma vez, da salvação, com mais um apanhado para nossas vidas. Primeira coisa que nós vamos aprender a falar é conhecendo a salvação. Nós vamos ler o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dando entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então é muito claro, a salvação está mediante a pessoa de Cristo. Nenhum ser humano poderia salvar ninguém de uma condenação eterna. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber. Ao mesmo tempo, a principal experiência espiritual. A salvação é um tema central da palavra de Deus, conhecida como a Bíblia. Todos os leitores, todos cristãos, conhecem ela bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Primeiro, então, ordenância aqui para nós aqui, todo aquele que é salvo, todo aquele que está passando por essa experiência da salvação, de conhecendo a salvação através da palavra, através do tema central da Bíblia, que é a salvação em Cristo Jesus, é começar a divulgar ela para outras pessoas, aqueles ainda que não teve a experiência espiritual de se converter ao cristianismo e aceitar a Cristo. O que é a salvação? Essa pergunta é muito coisa. Afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livrou o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Vamos ler dois versículos que se encontram no livro a qual o próprio Paulo escreveu em Efésios. Diz assim, Efésios 1:7, em que temos a redenção pelo sangue e a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Versículo 1 do capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então aqui está muito claro o que ele está tentando dizer. Então não vamos dizer, é um ato soberano de Deus, que somente Deus tem este poder para salvar alguém. A salvação é um ato soberano da vontade de Deus, em que seu Filho reconciliou consigo mesmo. Então nós vamos ver essa reconciliação de Deus num livro também de Paulo, Cartas Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 18, vai dizer assim: em tudo isso, porém, Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, voltando a se nos reconciliar através da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, porque sabemos que o homem pecou e todos estão destituídos da glória de Deus. Lembramos do pecado lá, da desobediência do nosso irmão Adão e a irmã Eva. Porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da conciliação. Isto é, Deus estava em Cristo e reconciliou consigo o mundo, não lhe imputando dos seus pecados. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado. Esse pecado lá está distinguido do Adão e Eva, a desobediência a Deus. Capítulo 3, versículos 10 e 11, vai dizer assim, como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Versículo 23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que eu estou tentando explicar neste vídeo para os irmãos. Eles oferecida a toda sem exceção. Em Cristo todos puderam ser salvos, libertos do pecado, tornando assim filho de Deus. Nós vamos ler isso aqui
no primeiro versículo do livro de João, Evangelho de João 1,12, vai dizer assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Esse ato soberano de Deus, da reconciliação ao Pai, é para aqueles que acreditam, crê que Ele realmente é o Senhor de nossas vidas, tá? Não adianta não querer ser reconciliado à salvação e não reconhecer a Cristo. É um ato infinito da misericórdia de Deus. Você aprende que a salvação é um ato soberano de Deus, porque só Ele pode salvar. Também um ato infinito da misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante, vamos ver aqui, a fé através dos nossos próprios méritos ou obras. Então, tudo aqui é mediante a fé, não é nada pelas nossas obras. Nós não tínhamos condições nenhuma de ser salvo. Se não fosse o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, um ato soberano de Deus e um ato infinito da misericórdia de Deus, tá? O próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência havia afastado-se dele, tornando-o escravo do pecado e inimigo do quem criara. Você precisa saber também que a salvação custa um alto preço, o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. João 1,29, você vai ler isso também no Evangelho de João 1,29. Vou abrir aqui a Bíblia. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João já disse isso, imolando pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías 53, capítulo 4 ao 7. Porém, aos homens foi concedido graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate para a salvação, pois não depende de qualquer mérito humano, nem das boas obras humanas. Então, isso é dom gratuito de Deus, e isso não provém do homem. O homem não tem condições de salvar ninguém, meus irmãos, ninguém, tá? Vamos aqui ler alguns versículos rapidamente. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, não vem das obras, não vem dos seus méritos, porque eu sou muito crente, você salvo, não. É um dom de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida grandemente. Mais um vídeo aula falando sobre salvação, um ato da misericórdia infinita de Deus e um ato soberano de Deus. Somente Deus pode salvar o homem. Somente Deus tem condições para salvar. Entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. E de pregar o evangelho a toda criatura, todo aquele que nele crê, receberá, não serás condenado. Creia, 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 creia. A palavra é crer, somente creia em nome de Jesus. Tenha uma excelente segunda-feira, em nome de Jesus. Deus é contigo. Persevere, lute. Está passando por luta, creia que Deus está no controle da sua vida. Amém? Mais uma aula para os discipulados dos amados irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Canal Curiosidades da Bíblia. Fato aqui é a Bíblia. O foco aqui é a Bíblia, palavra de Deus Todo-Poderoso para a sua vida. Creia somente. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus.